servidor público brasileiro que honra o compromisso, né, com o meu país e com a minha pátria. E vou seguir assim até o final. Posso perder o meu cargo, mas a minha dignidade e honra são intocáveis. Eu lhe trago agora, deputado, uma pergunta da jornalista Cibele Pinholati e também do jornalista Ricardo Sapia. Muito boa noite, Luiz Carlos Bernardes, boa noite, delegado Protógenes, boa noite, telespectadores do Entrevista Coletiva. Delegado Protógenes, a minha pergunta é se o senhor vem sendo ameaçado desde a Operação Satyagraha. Sim, eu coleciono algumas ameaças, né, de atentado contra a minha vida, mas eu tenho uma expressão muito feliz, né, do próprio vice-presidente da República, Zé Alencar, né, um político que eu admiro e que tanto dignifica o Brasil e até Minas Gerais, porque ele é originário, a família dele é originária daqui, né? O vice-presidente da República, Zé Alencar, faz parte da elite brasileira que produz. Essa elite brasileira é que merece o nosso respeito e o nosso apreço. Então, o vice-presidente, ele saindo, né, do hospital, ele, olha, o senhor teme a morte, teme algum tipo de... Não, eu só temo a Deus, né? Então, eu só temo a Deus e o único medo que eu tenho medo da desonra. Isso eu tenho temor. A desonra, sim. Delegado, eu lhe trago outra pergunta da jornalista Cibele Pinholati. Como se dá a relação da Polícia Federal com a ABIN? É uma relação extremamente profissional, extremamente técnica, que historicamente, né, é uma relação estabelecida numa lei federal, na Lei 9.883, em que permite que a Polícia Federal, em determinadas ações, busque auxílio e meios junto ao órgão de inteligência, uma vez que, se porventura encontrar ameaçada além da sociedade o próprio Estado brasileiro, e assim foi no caso do banqueiro condenado Daniel Dantas, onde ele estava tentando negociar o subsolo brasileiro, né, no mercado internacional de forma obscura. Então aí já entra, além da segurança, né, da sociedade, também a segurança do nosso país. Estava sendo ameaçada e justifica a participação, né, da Agência Brasileira de Inteligência, que muito dignificou o trabalho da Satyagraha, com oficiais de inteligência super preparados, né, e que, em um momento histórico no Brasil, foi desmantelado o nosso sistema brasileiro de inteligência. Ou seja, né, até isso, né, houve prejuízo, né, para o país. Né. O caso Daniel Dantas pós-Satyagraha, houve prejuízo para o país com a desagregação, com a tentar desqualificar o trabalho da Agência Brasileira de Inteligência e dos policiais que participaram da Operação Satyagraha. Está lá. As provas foram produzidas no âmbito da lei, no âmbito que determina a Constituição da República. Está lá. Estão intocáveis. E para quem quiser analisar, auditar, como já foi auditado, como já foi alvo de 2 investigações, né, policiais da própria Polícia Federal, em que não encontrou nenhum tipo de ilegalidade nesse sentido. Delegado, eu lhe trago uma outra pergunta do jornalista Ricardo Sapia. Delegado Protógenes, esse combate efetivo, não só da Polícia Federal, podemos colocar aí Ministério Público, até mesmo ações da Polícia Civil em determinados estados, poderemos dizer que essa cultura da impunidade pode chegar a ser banida em nosso país? Sim, é um processo histórico, né, gradativo, que a cada momento vem se revelando nesse processo de que lado as pessoas, ou o próprio Estado ou algumas instituições está. Né? Então, né, se antes nós não poderíamos nem iniciar uma investigação contra, né, o ex-prefeito Celso Pitta, ou Paulo Maluf, e nem tangenciar as atividades de um Lau Quinchon, e até mesmo de prender uma organização criminosa internacional, né, hoje nós já conseguimos, além de investigar, prender essas pessoas, responsabilizar. A justiça brasileira, né, com muita isenção, com muita técnica, tem dado uma resposta à altura às nossas investigações, impondo condenações severas com perdimento de bens, né, e isso muito dignifica a sociedade e nos traz uma certa segurança, apesar de que ainda essa segurança jurídica para a maioria da população nós não temos. São situações pontuais em que o Estado brasileiro tem dado uma resposta rápida. E registre-se que antes, no passado, não se conseguia. Então, o próprio excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que veio, né, deu assim um viés maior para a Polícia Federal, né, dignificando aí esse trabalho, né, no combate à corrupção, né, principalmente no combate à corrupção.
Houve um momento em que o presidente Lula pediu a sua recondução ao comando da Operação Satyagraha da Polícia Federal, essa operação aí que acabou levando à prisão do banqueiro. O que aconteceu que o senhor acabou não sendo reconduzido? Sim, o presidente Lula, ele me elogia, né, numa entrevista, né, que ele deu no Haiti, falando até que quem não quisesse ser molestado ou preso no Brasil, que andasse na linha, que andasse corretamente, né, e depois todo aquele trabalho, né, se voltou contra mim, todo o Estado, né, instituições e todos os instrumentos jurídicos se voltaram contra mim, ou seja, os investigadores passaram a ser investigados, né, e os investigados no caso, passaram a ser vítimas. E o juiz decide. Eu passei a ser investigado, ter problemas, né, internos dentro da Polícia Federal, com investigações, e também o doutor Fausto também, né, houve lá os processos administrativos, né, contra o doutor Fausto. Aliás, ele está ganhando, já ganhou... O Tribunal Regional Federal, né, deu uma decisão que eu reputo, e foi uma decisão não do Tribunal Regional Federal, foi uma decisão da Justiça Brasileira. Foi uma decisão que recolocou as situações nos seus devidos lugares, né? E eu confio na justiça no meu país, eu confio na justiça do Brasil. Mas só voltando aqui, o que aconteceu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o senhor voltasse ao comando da Operação Satyagraha e o senhor acabou não voltando ao comando? Não, eu entendo que isso aí faz parte de toda uma superestrutura que já estava dentro do Estado brasileiro, difícil de combater, e nós revelamos, né, todo esse esquema, né, e chegamos ao final com esse resultado, né, de uma condenação, né, onde houve implicações muito sérias em relação à estrutura do Estado. Condenação, o senhor fala do banqueiro condenado, né, Daniel Dantas. Então, e também com implicações, né, e seus tentáculos, né, no próprio aparato do Estado brasileiro. Delegado, uma última questão. Eu fiz uma entrevista com o então chefe da Polícia Federal em Minas, doutor Agílio Monteiro, que depois chefiou a Polícia Federal em todo o Brasil, aliás, fazendo um bom trabalho, muito respeitado. E ele me dizia à época, uns 10 anos atrás, que a Polícia Federal do Brasil chegou a ter 22 mil homens e naquela época tinha em torno de 8, 9 mil. A coisa já melhorou um pouco, temos hoje 12 mil, mas o senhor acha que essa estrutura da Polícia Federal deveria ser aumentada até para também aumentar o número de mega operações, que hoje já são em torno de 150 por ano? Eu não posso falar, né, em nome da Polícia Federal, claro, né, mas eu entendo como, né, como cidadão e como servidor público federal, eu entendo que 12 mil policiais para, né, guarnecer as fronteiras do Brasil é um quadro pequeno para dar essa resposta, né? E mais a polícia, né, eu como policial, né, federal, como delegado, como cidadão, né, eu cumpro com o meu dever, né? A minha parte eu estou fazendo, né? Tá certo. Queria agradecer muito ao delegado Protógio Queiroz, agradecer a Sibeli e o Sapia que participaram conosco com perguntas e agradecer especialmente a você, espectador, espectadora, que ficaram conosco nesse fim de semana, esperando que no fim de semana que vem estejamos juntos outra vez aqui na Band. Uma boa noite e até lá.